Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui iniciando mais uma live, dando nossa caminhada, dando continuidade à nossa caminhada com a palavra de Deus, fazendo a leitura das cartas de São Paulo. E é sempre uma alegria estarmos juntos, juntos com vocês que nos acompanham de suas casas, algumas pessoas até de seu trabalho, outros que assistem essa live ao longo do dia, em um dos horários mais diversos. Então é uma alegria muito grande poder estar com vocês e também uma alegria muito grande poder estar ao lado do nosso pastor da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório Paixão, tendo a oportunidade de ouvi-lo, aprender e comungar com ele, até de vez em quando algumas brincadeiras aqui que alegram. Como disse a minha mãe, nós somos dois, fazem ela rir, nós dois. Então eu fiquei pensando, será que ela me chamou de palhaço? Mas eu acho que não. Acho que foi pelo bom humor mesmo. Então é uma alegria muito grande e é justamente isso. A palavra de Deus, por mais dura que ela seja, como tem nos mostrado São Paulo, ela é motivo de alegria e de muita alegria para cada um de nós. Porque é uma palavra que nos salva e que nos leva a caminhar na verdade, essa verdade que é Cristo, e que o sacerdote nos apresenta por suas mãos consagradas, toda vez que celebra a Santa Missa, o mistério da paixão e morte de Cristo, vivo e presente na Eucaristia. E eles seguem aquilo que o pastor da Diocese faz, que no nosso caso é Dom Gregório Paixão. Boa noite, Dom Gregório. Boa noite, Rogério. Boa noite para você, meu irmão, minha irmã. Uma alegria muito grande, É num horário como esse, em plena semana, 9 horas da noite, que não é um horário cedo, Estamos aqui juntos. Para nós é motivo de muita alegria, de muito orgulho ter vocês ao nosso lado, rezando conosco, meditando, rezando sobre a palavra de Deus e aprendendo também um pouco dos contextos históricos daquilo, que foi a preparação para que essa palavra chegasse até nós. Então, muito obrigado de coração. Os amigos de sempre estão aí presentes. Muitos outros já se associaram a nós também, então realmente é uma graça muito grande, Vamos sempre tentar manter a terças e quintas-feiras para que sejam dias especiais para os nossos encontros. Então, muito obrigado, podem sempre dar sugestões, podem criticar, Estamos aqui para aprender com vocês, rezar com vocês, caminhar com vocês. Essa é a grande graça das lives que nós fazemos. Obrigado a tantos amigos, eu vejo lá a Hilda, no passado era a primeira a entrar nas nossas lives, assim, apertando o botãozinho. Hoje, outra vez, Hilda lá entrou. Saudade também daquela menina, como é lá a nossa mascote? A Isabel. A Isabel, mulher do Edson, da região de Teresópolis, que no início dessa pandemia parou de fumar, porque a gente ficou pegando o pé da pobrezinha assim, batemos bastante. E ela mandou para nós uma mensagem dizendo o seguinte: hoje ela mandou uma mensagem dizendo: olha, eu continuo invicta, eu não estou fumando, ou seja, ela está há mais de 4 meses sem fumar. Só isso já valeu totalmente as nossas lives, Só isso valeu aquele carão que eu dei para ela, batendo assim, a pobrezinha foi perseguida, mas conseguiu largar. Você sabe como é que ela se apresentou para mim? Sim. Ô Rogério, aqui é a chaminé da graça. Isso. Então, olha, muito obrigado por todos vocês, viu? E hoje nós vamos começar um livro novo, Eu quero que vocês acompanhem conosco Palavra de Deus, que é a carta que São Paulo escreveu a um discípulo seu, chamado Tito. Então, por favor, abra aí, Nós temos as cartas paulinas, cartas a Timóteo, nós lemos e rezamos 2 delas, E agora a carta a Tito. Então é uma carta pequenininha, são 3 capítulos, se eu não estou enganado, E eu vou tentar pegar um pouquinho do histórico dessa carta e transmitir para você aquilo que é a beleza do que essa carta vai nos ensinar. Então, vamos fazer uma recapitulaçãozinha histórica antes de nós meditarmos essa carta, e tem muitos ensinamentos sobre a igreja nascente, tá bom? Então, pois bem, São Paulo, não preciso dizer, apóstolo de Jesus Cristo, não escolhido enquanto Jesus estava nesse mundo, mas depois que Jesus sobe ao céu, ele vai aparecer posteriormente a São Paulo, vai perguntar a São Paulo por que São Paulo persegue,
e vai chamar o apóstolo, vai dar para ele, por uma graça especial, todo o ensinamento que ele deu para os outros apóstolos, e o apóstolo Paulo, Paulo se torna apóstolo de Jesus Cristo, reconhecido pelos outros apóstolos. Ele não é apóstolo dizendo, eu sou apóstolo, mas ele é reconhecido. Ele é diferente de mim, que sou sucessor dos apóstolos. Agora, no caso dele, está no número dos apóstolos de Jesus Cristo. Então, é uma graça muito grande aquilo que a gente aprende do apóstolo Paulo. Primeira coisa. Então, ele vai escrevendo essas cartas para diversas pessoas, às vezes para comunidades. São Paulo escreve aos Romanos, que é a sua carta maior, depois escreve 2 cartas aos Coríntios, maravilha, depois escreve, Coríntios, o povo lá da cidade de Corinto, Depois ele escreve uma carta para o povo da Galácia, chamada aos Gálatas, aos de Éfeso. Então ele escreve várias cartas para cidades inteiras, comunidades inteiras. Mas também ele escreve cartas pessoais. Ele escreve para Timóteo, ele escreve para Filemon, que é um outro. Ele escreve, por exemplo, uma carta para Tito, que é o que nós vamos, essa carta que nós vamos ler, meditar e rezar sobre o texto bíblico. Então veja que beleza, o apóstolo colocando o seu coração escrevendo para um homem. Agora, interessante, quem é esse Tito? Quem é esse homem? Que é fundamental que a gente entenda quem é a pessoa para quem São Paulo está escrevendo. Tito era um homem, era um pagão, seguia a religião pagã, e ao se encontrar com São Paulo, ele descobriu a verdade. Não existe coisa pior do que a gente seguir meias verdades. Agora, quando você descobre a verdade, a sua vida muda totalmente. Quando você descobre a verdade da sua existência, a sua vida muda. Mas minha vida não pode mudar não, porque o meu passado me condena, como algumas pessoas costumam dizer, Vejam só, o passado você não pode mudar, mas o futuro você pode transformar a partir do dia de hoje, certo? Então, não adianta ficar chorando as águas passadas, não adianta dizer que no passado eu era isso, eu era aquilo, de nada disso adianta. O mais importante é dizer, a partir de agora eu sou um homem novo. Então, Tito, que era pagão, que vivia lá conforme as normas pagãs, na região dele, da região da Grécia, porque ele é grego, Então ele se encontra com Jesus Cristo. E quem se encontra com Jesus Cristo de verdade, não por comodidade, mas um encontro verdadeiro com o Senhor, passa a viver uma vida nova. Foi o que aconteceu com esse homem, E Deus tem sempre alguém que é um canal para nos fazer conhecê-lo. No caso de Tito, o canal foi o apóstolo Paulo, O meu canal para conhecer Jesus Cristo, por exemplo, foi o meu pai e minha mãe. A maioria de vocês, certamente, foi essa a realidade. Mas no caso dele, que já era adulto quando conheceu São Paulo, Então, foi através do apóstolo Paulo. Pois bem, já revelei uma coisa. Tito é grego. Vivia a religião dos gregos, dos pagãos. E agora ele abraça o cristianismo. Pois bem, a carta que ele escreve para Tito é chamada, juntamente com a carta, as cartas que São Paulo escreveu para Timóteo, são as cartas pastorais. Essas cartas pastorais são cartas em que o apóstolo coloca o seu coração e dá ensinamentos práticos para que alguém, a quem ele direciona a carta, no caso Tito, chegue até a comunidade e siga as orientações que o apóstolo está dando para o governo daquela comunidade. Isso é muito bonito, É uma pessoa mais experiente, que vai conhecendo mais profundamente o ensinamento de Jesus Cristo, vai dar conselhos para que a comunidade possa caminhar. Essa grande graça que nós encontramos no ensinamento do apóstolo Paulo. E claro, se o apóstolo ensinou a Tito, ele também vai ensinar a cada um de nós. Essa carta foi escrita mais ou menos lá pelo ano 65, 67 da nossa era. Portanto, cerca de 35 anos, vamos dizer assim, após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Então é uma carta, é muito próxima ali dos acontecimentos. 30 anos é muito pouco tempo, sejamos justos, Então, qual o resultado? O apóstolo Paulo vai ensinar tudo a esse homem. Existe uma diferença muito grande entre o ensinamento que o apóstolo
deu a Timóteo daquilo que foi dado para Tito, não no sentido de doutrina, mas a forma como o apóstolo escreveu, porque havia uma diferença de idade entre Timóteo e Tito. Timóteo era bem jovem quando se convertia ao cristianismo, né? Era bem jovem e o apóstolo trata como filho, né? A forma como ele fala e a preocupação que ele tem para com Timóteo é tudo muito bonito, né? Ele pede que Timóteo, por exemplo, tome um pouco mais de vinho, que isso no passado era normal para curar determinadas doenças do estômago. Ele tem todo um cuidado de um pai para com aquele homem muito jovem, quase, não diria um garoto, né? Mas um jovem adulto, uma pessoa que devia ter 20 e poucos anos e que estava liderando a comunidade. Imagina o que é isso, né? Então, essa é a proximidade que o apóstolo tem com Timóteo, essas cartas, duas cartas que nós lemos, meditamos e rezamos durante semanas passadas. Tito já é diferente. Tito, a gente percebe que já é um homem adulto, um homem experimentado. É recém-convertido, mas é um homem mais adulto. Então, São Paulo trata a Tito de uma forma um pouco mais séria, como a gente geralmente escreve para uma pessoa que tem mais idade. Então, ele manda ensinamentos assim, tudo muito organizado, um pouco mais sério. Então, a gente percebe que realmente Tito tem um pouco mais de idade. Uma outra coisa é o seguinte, Timóteo, aquele que era muito jovem, estava, né, em Éfeso, não podemos nos esquecer. O apóstolo estava preso em Roma e escreveu para Timóteo que estava em Éfeso. Essa carta agora a Tito, né, ele escreve para Tito, mas onde é que Tito mora? Tito mora na ilha de Creta, ilha muito conhecida, compreende? Se você pesquisar aí na internet, vai ver que essa ilha, né, ilha misteriosa, né? Aconteceu um bocado de coisa lá em Creta, né? Muita mitologia vai acontecer ali naquela ilha de Creta, conforme os gregos. Então é uma maravilha, não é uma ilhazinha miudinha, assim, no meio do oceano, eu não conheço não, viu? Mas tem lugares assim maravilhosos, eu vi na internet, né? Verdadeiros paraísos, assim. A região grega tem muita pedra e pouca árvore, mas tem a beleza do oceano que está à volta, né? Então, é para aquele lugar tão miudinho mais ou menos diferente, né? Não é tão miudinho assim não, eu digo miudinho porque não é um país grande, né? Então, aquela ilha, né, já tem uma comunidade implantada, imaginem, né? No século I, já tem uma comunidade implantada, né? Tito está ali no meio dessa comunidade, no meio de uma ilha, no meio do oceano. Imagine que coisa impressionante. E o evangelho já chegou lá. E o apóstolo Paulo escreve uma carta para esse homem que está evangelizando em Creta. Minha gente, isso é maravilhoso. A coragem de levar o evangelho, é o evangelho se expandindo para todos os lados. É a palavra de Deus sendo levada pelas mais diferentes pessoas. E a grande graça é saber que os bispos, aí vai ter toda a hierarquia, nós vamos ver aqui na carta, né? Os episcopos chamados, que são os bispos, os presbíteros, que são hoje os padres, ele vai falar sobre tudo isso, mas o mais importante é saber que o evangelho vai se espalhando através de quem? Desses homens, bispos e padres, digamos assim, utilizando uma linguagem moderna, mas também vai se espalhando principalmente através dos fiéis, que nós chamamos de, hoje em dia de leigos, né? A palavra leigo hoje em dia tem um sentido assim mais ou menos, mas leigo, já falei para você, é aquele que é fiel, significa isso. Então, os fiéis, né, que viviam nas suas comunidades, eles vão levando vagarosamente a palavra para todos os lugares e as pessoas vão abraçando a palavra de Deus. Que maravilha! Então, dando essa introduçãozinha, vamos agora ao texto, porque o texto vai nos revelar o coração do apóstolo e, ao mesmo tempo, os ensinamentos que ele transmitiu para Tito e, né, para nós também, porque a palavra de Deus, ela tem valor para sempre. É impressionante, né? A palavra de Deus toca profundamente o nosso coração, como tocou o coração das pessoas lá do passado. Agora, a palavra de Deus precisa ser bem entendida, bem interpretada. A palavra de Deus, ela precisa, né, nos fazer ter o conhecimento da história, da realidade e da doutrina, para que a gente não interprete de qualquer forma e diga bobagem, certo? Se a gente quiser, né, matar o inimigo, a gente lê um texto lá do Antigo Testamento, quando, né, a palavra lá está dizendo que a gente deve odiar os inimigos, por exemplo. Né? Jesus diz, foi dito isso a vocês,
porém vos digo, existem uma série de determinações daquilo que a gente não pode fazer. É proibido comer carne de porco, mulher não pode cortar cabelo, homem não pode tocar uma mulher que estiver menstruada, aquelas coisas todas rituais do Antigo Testamento, do livro do Levítico, do livro do Deuteronômio e várias outras, que né, a comunidade soube separar o que era apenas de uma cultura, o que era aquilo que precisava ficar, tá certo? Então, portanto, a interpretação precisa ser muito bem feita. Devemos estudar, conhecer, né? E principalmente, no caso de nós, né, da igreja, nós temos um ensinamento dos padres, aqueles que conviveram com os apóstolos, aqueles que conviveram com os discípulos dos apóstolos e assim por diante. E graças a Deus a igreja deixou todos esses ensinamentos escritos e ao longo dos séculos eles estão à nossa disposição para que conhecer, nós possamos interpretar a palavra de Deus como ela deve ser interpretada, ok? Então vamos adiante, porque temos muito o que aprender com essa carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Vamos lá. Dom Gilberto, o senhor quer saber como é que é fácil levar uma pessoa ao erro? Sim, sim. É só dar uma informação errada. É verdade. Eu dei uma informação errada por cima. É? Não é a Isabel. A Isabel é a que mandava flores pra gente. É a Luzia. Luzia! Oh, que vergonha. Eu falei o nome errado pro senhor. Luzia, a culpa é dele, viu? Luzia estava no... Eu fiquei procurando aqui, mas ela, graças a Deus, ela mandou uma mensagem ali, dizendo que estava assistindo a live, depois de uma conversa comigo hoje de manhã. Aí eu falei, agora eu sabia, eu vi que eu tinha errado. Tá vendo? Aí eu estava tentando corrigir, mas tá vendo? Luzia. E olha, que ainda falei o nome do seu nome, Edson, não é Luzia, né? Me perdoe aí, olha, o erro foi dele, pelo amor de Deus. Menos 2 pontos na prova, tá certo? Porque se comportou mal hoje na sala de aula. Por isso que eu falei, tá vendo como é que é fácil levar alguém ao erro? É verdade. É só dar uma informação errada. É verdade, mas vamos adiante agora, vamos lá. Obrigado, Rogério. Correção feita. É isso. A Luzia, né, a nossa chaminé da graça, como ela falou isso cedo comigo. Então vamos lá, capítulo 1, versículo 1 da Epístola a Tito. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, conforme a piedade, na esperança da vida eterna, prometida antes dos tempos eternos, pelo Deus que não mente, e que no tempo fixado manifestou sua palavra por meio da proclamação de que fui encarregado por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Pois bem, esses primeiros versículos, esses 4 primeiros versículos, o capítulo 1 da Epístola a Tito, é um resumo de quase de toda a história da salvação, né? A forma como as afirmações do apóstolo Paulo são profundamente seguras, resumindo toda a história da fé. Vamos ver como isso acontece. Primeiro ele diz o seguinte, ele é apóstolo de quem? De Jesus Cristo. Ao dizer isso, está dizendo que Jesus é o Messias esperado, né? A palavra Cristo, né? Messias, do hebraico, significa o ungido, ou seja, aquele que o Pai ungiu para a salvação de toda a humanidade. Então, primeira coisa, ele dá nome e sobrenome a Jesus, Jesus Cristo, ok? Primeira coisa. Segunda coisa, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade conforme a piedade, porque não adianta apenas você conhecer, é preciso ter piedade. O que é piedade? É a prática da fé, né? E como é que nós praticamos o dom da piedade? A piedade é um dom que tem 2 vertentes. Eu sou piedoso, a gente fala assim, eu sou uma pessoa piedosa, ou seja, eu sou uma pessoa que pratica a minha religião, eu sou uma pessoa que desejo cada vez mais aumentar a minha fé, eu sou alguém doado, não é, a Jesus Cristo e a sua igreja. Isso é piedade, ok. Mas existe uma outra piedade, que é a piedade que a gente faz para os irmãos que necessitam da gente. A piedade que eu tenho para com aquele que é pobre, para com aquele que passa fome, para com aquele que está numa situação difícil, que está triste, né? Então isso é piedade. Então ele está dizendo o seguinte, que a verdade, ela deve ser manifesta, deve ser abraçada, mas com uma dupla piedade. A piedade de quem pratica a fé
mas a piedade de quem faz com que essa fé se torne viva através dos atos praticados. Porque, afinal de contas, nós sabemos, uma fé sem obras é morta. Né? Então, nós praticamos as obras que nascem da fé que nós temos. E se nós praticamos o bem, é porque nós temos fé, porque Deus nos-la deu por antecipação. Esse é o primeiro ponto que o apóstolo nos apresenta aqui. Segunda coisa, na esperança da vida eterna, prometida antes de todos os tempos pelo Deus que não mente, e que, no tempo fixado, manifestou sua palavra por meio da proclamação de que fui encarregado por ordem de Deus, nosso Salvador. Então, o que ele diz é o seguinte, ele apresenta aqui um ponto fundamental da vida cristã, que é a esperança que nós temos na vida eterna. Claro que a gente não pratica o bem só porque a gente diz assim, eu vou fazer isso porque eu quero o céu. Não é troca, é graça. Quem conhece a Deus não fica fazendo barganha com Deus, não. Eu não digo, meu Deus, seja bondoso comigo, assim por diante. Né? Claro que a gente fala isso porque a linguagem nos leva a isso, certo? Até eu mesmo falo isso. Mas se eu digo, meu Deus, seja bondoso comigo, ou seja, parece que eu estou dizendo o seguinte, Deus não seja mal comigo. E Deus por acaso é mal? Então Deus é só bondade. Deus é só misericórdia. Deus é só amor. Então a gente deve dizer o seguinte, Senhor, né, fazer com que eu entenda a vossa bondade para a minha vida. Senhor, manifestai, que torne claro na minha vida a vossa bondade, entendeu? Então, a vossa misericórdia, porque o Senhor é misericórdia, o Senhor é bondade, o Senhor é amor. Então, o apóstolo está falando dessa esperança. Então, eu vivo nessa vida, mas tenho os olhos fixos no céu. Eu pratico o cristianismo, mas eu desejo que Deus, né, se manifeste através da minha própria vida. Pronto aqui e vamos adiante. Então, no tempo fixado manifestou sua palavra por meio da proclamação. Ou seja, o próprio Jesus, né, é a palavra. Nós estamos lendo aqui a palavra, mas a palavra, o evangelho, a salvação, ou o que você possa pensar de maravilhoso, é Jesus Cristo. Olha que bonito, né? Então, Deus encarregou Paulo o quê? Para que ele apresentasse ao mundo a obra do Salvador, a obra da salvação. Eu sou apóstolo porque existe uma obra manifestada por Deus de salvação que as pessoas precisam conhecer. E eu sou apóstolo dessa palavra. No passado era o apóstolo Paulo, eu também tenho essa obrigação, porque sou pastor, né, do rebanho, né, do povo de Deus. Você também é responsável por isso. Você também, né, foi chamado e foi chamada a ser evangelizador. Em sua casa, no trabalho, na rua, todos nós, sem exceção. Cada um tem uma obrigação na sociedade. Alguns são médicos, outros são professores, outros são garis, outros são cozinheiros, né? Outros são do lar, seja lá o que for. Cada um tem a sua função. Mas todos nós temos a função de levar, né, Jesus Cristo a todas as pessoas. É o que o apóstolo diz aqui. E ele diz uma palavra bonita, né? A Tito, ele escreve para quem? Para Tito, meu verdadeiro filho na fé comum. Ou seja, eu tenho fé, mas a fé que está no outro é como a minha fé. Acreditamos em um só Senhor, é um só Senhor, um só batismo, uma só igreja. Olha que coisa maravilhosa, não é? Essa questão da unidade que se dá quando nós temos fé. Então, a Tito, meu filho na fé comum, aí ele vai dizer, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. É a proclamação da grande verdade. Existe um Salvador e o seu nome nós conhecemos, Jesus Cristo. Pode existir mais algum Salvador, dedinho, né? Tem mais alguém aí que é Salvador nesse mundo, além de Jesus Cristo? Não. Pode existir guru, pode existir isso, pode existir profeta, pode existir seja lá o que for, mas a salvação é dada apenas pelo único Salvador, que é Jesus Cristo. É essa proclamação da fé que o apóstolo nos dá, né, através de sua palavra, escrevendo logo desde o início a Tito, o seu filho amado na fé comum. Dom Gregório, achei muito bonito aqui nesse início, o versículo 2, quando São Paulo diz,
na esperança da vida eterna prometida antes dos tempos eternos pelo Deus que não mente. Achei isso tão profundo, quer dizer, o Deus que não mente. Aí eu fui verificar aqui rapidinho, na segunda epístola a Timóteo, na primeira também parece que ele fala isso, que ele fala, Deus, se nós somos infiéis, Deus é fiel porque não pode renegar-se a si mesmo. Exatamente. Quer dizer, quanta beleza tem nisso, né? Às vezes a gente fica, Deus me esqueceu, Deus faz isso, mas Deus não se esquece de nós, Deus não mente, Ele nunca disse que a vida seria fácil, né? Ele não diz isso pra gente, Jesus nos apresentou isso, que ser cristão e segui-lo, está lá, Ele mesmo diz que segui-lo não é fácil. Então, quer dizer, é um Deus que não mente, um Deus que está tão próximo da gente e, ao mesmo tempo, Ele nos apresenta as coisas tão fáceis e reais para a gente caminhar. Exatamente, Rogério, maravilhosa essa sua observação, porque isso é fundamental, não é? Deus não volta atrás, nós voltamos. Deus é sempre fiel. Eu, você, seja lá quem for, a gente pode cometer a maior atrocidade do mundo. Podemos ser o pior dos homens deste mundo. Deus continuará nos amando da mesma forma. É como uma mãe que tem um filho que comete um erro ou que fez uma escolha péssima, ela vai continuar amando esse filho da mesma forma. Ela pode ter questionamento sobre o comportamento do filho, mas ela vai continuar amando o filho como um pai faz da mesma forma. Ou seja, essa é a beleza que nós encontramos em Deus, né? Claro que Deus ama e deseja dar graça para que a pessoa saia do buraco que ela mesma cavou para a sua vida. Isso Deus faz o tempo todo. E Deus espera, como no caso do filho pródigo, lá do capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, ele espera o retorno do filho pródigo, né? Isso é bonito, né? Deus está lá esperando, mas Deus não volta atrás. É bonito perceber também, né? Que às vezes, né, as mães, como não conseguem nos convencer, coloca Deus assim como culpado, né? Então eu lembro que minha mãe dizia assim para mim, né, Dona Bernadette, tá lá em Aracaju, com 84 anos de idade, que beleza, um beijão aí para minha mamãe, né? Então o que é que minha mãe dizia? Olha, não faça isso não, porque Deus vai virar as costas para você. Minha mãe dizia isso. E eu, como criança, eu lembro disso perfeitamente. Talvez tenha acontecido se sua mãe disse isso. Eu na mesma hora, eu sempre fui bom nas imagens da minha cabeça, né? Sempre gostei de inventar muita coisa na minha cabeça. Eu sempre imaginava um homem que se virava de escode e começava a ir embora, né? Olha que ideia assim, né? Mas isso também faz parte do ensinamento, entendeu? De uma mãe, de um pai, assim por diante. Eu não fiquei traumatizado por causa disso, mas era a imagem que eu tinha no passado, né? O pecado me fazia com que Deus fosse embora, ou seja, o pecado me afastava de Deus, né? Mas na verdade, quando a gente aprofunda a fé, a gente acaba percebendo o seguinte: Deus está no mesmo lugar, fiel, Ele está sempre voltado para a gente, essa é a sua fidelidade. Nós é que viramos as costas e saímos nos afastando de Deus, né? Então é interessante isso, mas é exatamente, Ele não mente, Deus não mente, né? A gente pode mentir, podemos ser infiéis, mas Deus não mente, Deus é sempre fiel. Muito bem, não dá continuidade de leitura, mas antes, a Neide mandou uma mensagem ali que eu achei engraçado. Ela fala assim: estou ficando igual a São Paulo, evangelizando todo mundo. Isso, Neide, né? Evangeliza, mas não se empolga na evangelização, não, na hora que estiver cortando o cabelo do povo, porque senão todo mundo fica careca, você vai falando, empolgando, tudo quando foi ver, né? Cortou o cabelo aí de todo mundo, né? Brincadeira minha, viu, Neide? É brincadeira aí, viu? Mas isso mesmo, irmã, é evangelizando todo mundo com a maior alegria, não é? A melhor forma da gente evangelizar, penso eu, é ser aquilo que a gente é. Se você é muito sério, evangelize, né, do seu jeito. Se você é muito brincalhão, evangelize através das suas brincadeiras. Se você é bom na piadas direitinhas, né? Evangelize, depois conta uma piada para a pessoa rir, né? Não existe nada mais maravilhoso do que a gente encontrar alguém que repleto de Deus, encontrando Deus, vive uma alegria daquele que é transbordamento. Hoje eu conversei com o senhor, não é? Uma pessoa que vivia uma vida paganizada, depois ele se converteu já há muitos anos. Ele dizia: aquilo que eu vivi no passado, aquilo que eu vivo hoje, eu não quero trocar nada por esse tesouro, né?
quantas pessoas odiaram a Deus por causa do meu testemunho que dizia, tentei de todas as formas tirar as pessoas do caminho da verdade, né? E eu tentei fugir, mas encontrei a verdade. E ele disse, né? Quando eu encontrei a verdade de Deus em minha vida, eu me tornei finalmente uma pessoa feliz. Não me faltam dificuldades, não me faltam preocupações, não me faltam tristezas, mas Deus é a minha alegria. Isso foi uma conversa que eu tive hoje à tarde com uma pessoa. Veja que testemunho maravilhoso. Então, Neide, evangeliza, compreende? Né? E com empolgação, mas cuidado aí com o corte do cabelo, porque o pessoal agora está ficando meio preocupado, porque você fica muito empolgado, corta aqui, acolá. Então a última moda vai ser todo mundo careca. Vai fazer o caminho de São Paulo no cabelo do Isso, né? Olha, todas as viagens de São Paulo assim de repente, né? Coragem, Leide, obrigado pela sua presença. Vamos dar continuidade à leitura. A epístola a Tito, a partir do versículo 5 agora. Eu te deixei em Creta para cuidares da organização e ao mesmo tempo para que constituas presbíteros em cada cidade, cada qual devendo ser, como te prescrevi, homem repreensível, esposo de uma única mulher, cujos filhos tenham fé e não possam ser acusados de dissolução, sendo econômo das coisas de Deus, o episcopo seja irrepreensível, não presunçoso, nem irascível, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto, mas seja hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado, de tal modo fiel na exposição da palavra, que seja capaz de ensinar a doutrina, como também de refutar os que a contradizem. O apóstolo nos disse nesse momento, olha aqui, ó, eu te deixei em Creta, veja só que o apóstolo teve em Creta, né? Para quem olhar lá a ilha de Creta, como disse, eu nunca fui lá, né? Mas a ilha de Creta tem apenas uma entrada dos barquinhos. É interessante que várias pessoas vão a Creta só para naquela praiazinha pequena, onde os barcos paravam, porque o resto é tudo rocha, né? Ficam ali sentados para dizer, o apóstolo Paulo pisou nessas terras, né? Para evangelizar. Tito pisou nessas terras para evangelizar. Os primeiros cristãos entraram por aqui para evangelizar, né? Esse sentimento que a gente tem quando vai para um lugar que tem significado para a nossa vida. Então ele vai dizer, eu te deixei em Creta para cuidares da organização e ao mesmo tempo para que constituas presbíteros em cada cidade, né? Conforme o que eu prescrevi para você. Então ele deve ordenar, né? Padres, digamos assim, que são os presbíteros, que na verdade são os anciãos, né? No passado eram aquelas pessoas que eram as líderes das comunidades, né? Então esses anciãos devem ser homens irrepreensíveis, esposo de uma única mulher. Nós já falamos sobre essa questão, não é? Que os primeiros cristãos, os primeiros presbíteros, aqueles que tinham sido ordenados, eram homens casados, como Pedro foi casado. No início era assim, né? Só depois, alguns séculos depois, é que os presbíteros deixaram de casar, os diáconos passaram a ser casados na igreja, os diáconos chamados permanentes, e os presbíteros e os episcopos deixaram de ser casados para se dedicar integralmente à obra de Deus. Então, mas ele fala aqui, esposo de uma mulher, como era no passado, né, uma única, cujos filhos tenham fé, né, e não possam ser acusados de dissolução nem de insubordinação. Ou seja, veja qual é a família, né, ordene alguém, mas alguém que realmente, né, seja fiel à sua esposa, que a sua esposa seja piedosa, acompanhe o seu marido, e que os filhos prestem, né, que sejam crianças e adolescentes e adultos que tenham fé, para que as pessoas dizem, esse cara aí é presbítero da igreja, né? Mas, olha aí, não consegue evangelizar em casa. Não tem gente que faz isso, né? Fica olhando os defeitos dos outros, né? Aí, olha, vai lá para a igreja, mas o filho está acabado ali na maconha, né? Ou coisa pior. Então cuidado, porque para que a comunidade não fique escandalizada pelo péssimo comportamento dos filhos. Então, para evitar confusão, procure alguém que não tenha dificuldade nesse ponto. E ele continua, porque é preciso que, sendo ecônomo das coisas de Deus, aí ele já coloca uma outra classificação, né? O episcopo,
né? Porque naquele primeiro tempo não havia muita diferença, né? Embora existissem aqueles que ordenavam, que eram, no caso, os bispos, né? Mas às vezes aparece a palavra presbítero como um ancião e episcopo como bispo, né? Então ele vai dizer o seguinte, porque é preciso que, sendo econômico das coisas de Deus, ou seja, que cuidando das coisas de Deus, o episcopo seja, agora veja só o que é que ele vai falar dos bispos e dos presbíteros. Ai, meu Deus do céu, né? Agora vocês vão ficar cobrando isso de mim, né? Então, o que é que ele vai dizer? Isso é muito bonito, minha gente. Que seja irrepreensível, ou seja, uma pessoa correta, conforme a sua vida. Não presunçoso, compreende? O cara é dono da verdade, né? Ah, eu sei, aquela coisa toda. Não irascível, para com isso, não sei o que mais nada, aquela pessoa que tem ira, tem coberto de raivas. Não beberrão, porque no passado todo mundo tomava vinho, né? O cara que não enche a cara, ou violento, né? Porque as pessoas não tinham as delicadezas que nós fomos desenvolvendo ao longo dos séculos. Então, às vezes os homens eram violentos para ser homem, porque ser homem era ser macho, no sentido pior da palavra. Então, que não seja violento. Atenção, nem ávido de lucro desonesto, simonia, como a gente chama, né? Vender o que é dinheiro da comunidade. Não quer dar Deus às pessoas, eles querem o dinheiro da pessoa. O seu Deus, né? Ele fala de Deus, mas na verdade está querendo tomar dinheiro dos outros. Pior coisa que pode existir, né? Mas seja hospitaleiro, né? Sabe acolher as pessoas. Bondoso, ponderado, ou seja, ter calma. Justo, né? Um homem que é equilibrado, né? Justo, faz tudo certinho. Piedoso, pessoa de oração, né? Pessoa que faz a caridade, já falei sobre o dom da piedade. Disciplinado, que faça tudo direitinho. De tal modo, né? Que na exposição da palavra, né, seja capaz essa pessoa de ensinar a sã doutrina, ou seja, que ele seja capaz de ensinar aquilo que é verdade, aquilo que foi dado por Jesus e que foi ensinado pelos apóstolos, como também refutar o que o contradizem. Às vezes é difícil a gente pensar que a gente tem que dizer, temos que ensinar, às vezes você tem que dizer o seguinte, não, olha, você pode até pensar assim, eu respeito a sua opinião, mas na palavra de Deus nos ensina isso no seu conjunto. Porque o que as pessoas fazem às vezes? Elas pegam um versículo e ficam em cima desse versículo. Aí não dá, não é? Tem que olhar o conjunto da obra, pelo amor de Deus, né? Aquela velha história, né? Ah, não, lá no livro do Gênesis, do Êxodo, diz que a gente não pode adorar a imagem, não precisa nem falar mais sobre isso, né? Aí você vai ver logo depois que no Templo de Jerusalém tinha imagem, que Deus manda esculpir, né, no cedro imagens, ou seja, tem que ler o grande conjunto, não pode ficar no versículo somente. Se ficar no versículo somente, o negócio fica difícil, né? Então, ou seja, que você ensine o grande conjunto da obra de Deus, né, mas também tenha a capacidade de dizer o seguinte, olha, esse assunto aí você está dizendo, mas vamos olhar outras passagens para você ver que no grande conjunto Deus está dizendo isso, ou seja, ter a capacidade de corrigir quem está errado. Às vezes não é fácil, né? Porque as pessoas nem sempre aceitam ser corrigidas, né? Falta humildade naquele que está errando. Mas a gente tem que insistir com bondade, com caridade. E a melhor forma que nós temos para corrigir alguém é com caridade, né? Com bondade, pedir licença. Posso fazer um comentário? Deixa eu fazer um comentário. Depois faz o seu comentário. Então, dizendo, né, aquilo que é a verdade que a pessoa precisa aprender. Bem, então vamos dar continuidade, né? A partir do versículo 10. Com efeito, há muitos insubmissos, palavrosos e enganadores, especialmente no partido da circuncisão, aos quais é preciso calar, pois estão pervertendo famílias inteiras e com objetivo de lucro ilícito. Ensinam o que não tem direito de ensinar. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões, vadios. Este testemunho é verdadeiro. Repreende-os, portanto, severamente, para que sejam sãos na fé, e não fiquem dando ouvidos a fábulas
judaicas ou a mandamentos de homens desviados da verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam conhecer a Deus, mas negam-no com os seus atos, pois são abomináveis, desobedientes e incapazes para qualquer boa obra. Segura aí que nós vamos parar aqui nesse conjunto de versículos, né, dessa noite, mas isso aqui é fundamental para nós. Né? É uma palavra maravilhosa. Então veja o que ele vai dizer. É até engraçado que ele vai citar um poeta muito conhecido, né, da Antiga Grécia, que é Epimênides. O nome do cara é Epimênides de Knossos, né? Ele vai citar uma palavra desse homem, Epimênides de Knossos. Agora vamos lá, atenção. Com efeito, há muitos insubmissos, gente que não quer obedecer, né, à igreja, não quer obedecer ao ensinamento do apóstolo. Palavrosos, gente que fala o tempo todo, né? Muito legal, fala, mas a verdade é para defender, né, a si mesmo. E enganadores, especialmente dos partidos da circuncisão. Ou seja, gente que havia se convertido ao cristianismo, mas queria que as antigas leis mosaicas fossem respeitadas, continuassem sendo seguidas. Ou seja, devemos odiar os inimigos, devemos passar pela circuncisão, né? Se alguém não souber a circuncisão, pergunta aí, que eu digo, que já expliquei em outros lugares, né? Gente que viviam a vida com todas aquelas regras antigas que Jesus tanto criticou lá dos fariseus. E por que ele colocava tantas regras em cima dessas pessoas? Para obter lucros que não eram lícitos, né? E estava pervertendo todo mundo, famílias inteiras. E com o objetivo de quê? De ganhar dinheiro, de lucro ilícito. Ensinam o que não tem direito de ensinar. Ou seja, ficam mentindo para as pessoas para poder colocar medo nelas. Se você comer carne de porco, Deus vai castigar você. Se você fizer tal coisa, Deus vai cair sobre a sua cabeça. Se você fizer tal coisa, Deus vai, né, tirar a vida do seu filho como castigo pelo que você fez. Conhece isso muito bem, não é? A melhor coisa que você faz para dominar as pessoas é enfiar medo na cabeça dessa pessoa. E Deus não quer que nós tenhamos medo, nem dele, nem de ninguém. Deus deseja que nós sejamos respeitosos e piedosos em relação a ele, em relação aos irmãos. Isso é que é fundamental. Pela piedade nós louvamos a Deus, mas pela piedade nós ajudamos também aos irmãos. Então, veja que o apóstolo, o problema lá do dinheirinho, para aproveitar a religião para ganhar dinheiro, já era muito antigo na igreja. O apóstolo Paulo está falando desse pessoal que aproveita e inventa um bocado de coisa, né? Para meter no medo, tirar das pessoas alguma coisa. E ele vai dizer, um dos seus próprios profetas, que era um poeta, não é? Aquele que eu falei, um dos seus próprios profetas disse, São Paulo chama um poeta antigo e vai citar o poeta. Olha que coisa horrível. Quer dizer, horrível no sentido, que coisa engraçada, né? E ele vai citar quem? Epimênides de Knossos, né? O que é que Epimênides de Knossos disse daquela população que está sendo evangelizada naquele momento, né? A população daquele lugar que é a ilha de Creta. Olha o que ele falou, entre aspas, os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes e comilões vadios. Meu Deus, que coisa, né? São Paulo teve a capacidade de dizer o que o poeta falou sobre aquele povo que não era fácil e que estava sendo evangelizado. Não é fácil evangelizar. Sabe por quê? Porque às vezes nós também, quer dizer, as pessoas que precisam ser evangelizadas são comilões, beberrões, viciados que não querem largar o negócio. Mas o apóstolo vai mandar que Tito evangelize mesmo assim. Eles vão ter que mudar de vida por causa de Jesus Cristo. É nosso compromisso levar aos pecadores a palavra de vida, não é? Então, concluindo aqui, diz o seguinte, esse testemunho é verdadeiro, né? Ou seja, o Epimênides disse que é verdadeiro, porque você mesmo, Tito, está sabendo que esse pessoal não é fácil. São Paulo é muito diretão, né? Concreto, né? Repreende-os, portanto, severamente, para que sejam sãos na fé e não fiquem dando ouvidos a fábulas, histórias judaicas ou mandamentos de homens desviados da verdade, que ficam inventando coisa ali, inventando coisa aqui, né?
Gente que na televisão o tempo todo fica vendo o diabo, me perdoe dizer para você, né? O tempo todo lá, você vê que aquilo é uma brincadeira para tirar dinheiro e botar medo nas pessoas, né? Gente, né? Que vem dizer que tem uma mulher de vermelho atrás de você. Desculpe. Ao invés de olhar a possibilidade de transmitir Deus para as pessoas, fica o tempo todo olhando para o diabo. Vamos ver o que o apóstolo vai dizer isso aqui. Vamos dizer, olha o que o apóstolo vai dizer. Vejam que ensinamento. Para os puros, todas as coisas são puras. Para aqueles que buscam a Deus, anjos, eles vão, vejam só que bonito. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então ele está dizendo o seguinte, várias dessas pessoas ficam o tempo todo vendo aquilo que não presta, falando daquilo que não presta. A vida é ficar ouvindo programas de televisão, se São Paulo tivesse aqui, né? Que só fala de desgraça. Ao invés de ver tal coisa, não consegue ouvir senão programa policial para saber se o cara cortou a cabeça, se enfiou uma faca no olho do outro ou se cortou a orelha. Se a pessoa, uma pessoa que vive assim o tempo todo, se ela vai ser feliz, né? É gente que fica o tempo todo ligada na televisão, só em programa que não presta, programa policial, assim por diante. Quem vive assim vai ver bandido na porta de casa o tempo todo. São Paulo vai dizer isso, né? Por quê? Porque o olho foi preparado para enxergar mal. O tempo todo, né, quem fica ouvindo fofoca de ator, de atriz, assim por diante, traição, assim por diante, vai desconfiar a vida inteira do marido, do namorado da filha, da namorada do filho, ou algo parecido com isso. Então o que é que São Paulo diz? Olha aquilo que é bom. Ele não está mandando que a gente fique cego frente à realidade, não. Ele está dizendo o seguinte, que os nossos olhos precisam se purificar para ver o que é bom. Busque o que é bom, leia o que é bom, fale do que é bom. Lance para fora a sua melhor parte para receber do outro a melhor parte. Uma pessoa que ouve programa policial o tempo todo vai falar sobre o quê, pelo amor de Deus? Se não de polícia, de bala e de assassinato, é ou não é? Então ele vai dizer isso, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha que bonito. Afirmam conhecer a Deus, mas negam com seus atos. Esse pessoal, não estou dizendo aqui do programa de televisão não, né? Mas lá os cretenses haviam se convertido a Deus, mas inventaram tanta história que só olhavam para eles mesmos. Então os atos dessas pessoas diziam, eles falam sobre Deus, mas vivem como o diabo gosta. Apenas isso. Né? Louvam a Deus com a língua, mas suas atitudes são péssimas. Querem ser livres diante de Deus, mas estão escravizados por coisas que não servem para a sua vida. Resultado, o apóstolo diz que eles são desobedientes e incapazes para qualquer boa obra. Mas ele vai desistir desse pessoal? Não, ele vai dizer, a essa gente que está desviada, Tito, evangelize. A essa gente que hoje em dia é beberrã, que não quer nada com a vida, evangelize. A essas pessoas que estão envolvidas com drogas, né, com prostituição, que estão aí perdendo tempo com bobagem, evangelize. Então, o apóstolo está dizendo, não tenha medo de levar os irmãos ao acolhimento da verdade. Não tenha medo de viver a beleza do evangelho que deve chegar a todos. Olha só que maravilha. Então, lembra daquilo que eu falei algum tempo atrás, que eu repeti 1000 vezes. Rogério, quando eu falo, ele fica até arrepiado, que ele não suporta mais que eu diga isso, mas eu vou repetir. Pegando o que diz o apóstolo Paulo. Quem tem olho de porco só vê porco, meu filho. Esqueci. Falei 1000 vezes, o cara não aprende, né? Ainda me dá informação errada. O que é que o porco fica rolando? Lama. Quem tem olho de porco só vê lama. Perdeu 2 pontos por causa disso aqui. Quem tem olho de urubu só vê carniça. Quem tem olho de hiena só vê aí eu não lembro. Resto, rapaz. Porque hiena come o resto do leão, tá certo? Da comida. Deus. Tá péssimo hoje, olha. Ó, nota 0 aqui, né? Agora, quem tem olho de borboleta só vê o quê? Cor, beleza, exatamente, né? Quem tem olho de abelha só vê o quê? Doce, exatamente. Quem tem olho de águia só vê?
O alto, os horizontes. Perfeito. Essa segunda parte mereceu 7 como nota, né? Então, veja só, é isso que o apóstolo está dizendo. Nós precisamos ter olhos para enxergar a beleza, aquilo que é doce, aquilo que é bom. Porque a obra de Deus a gente tem que enxergar porque ela é maravilhosa. E não ficar enxergando a obra do cão o tempo todo. A gente vê a obra do cão, né? Corrupção, miséria, a pobreza, tudo mais, para que a gente vai criticar, para que isso mude, para que as coisas mudem para coisas boas. Agora, não vou ficar o tempo todo vendo a miséria, né? Então, ou seja, essa grande alegria que o apóstolo nos dá por esse ensinamento que toca a nós todos, que nos dá vida plena e que nos torna pessoas melhores. Então é isso. Espero que vocês tenham, juntamente conosco, aproveitado a beleza desse ensinamento do apóstolo Paulo e que sejamos a cada dia homens e mulheres melhores. E que não façam como eu, que esqueça. E nem de forma eu sou errado pro bispo. É verdade. Depois daqui, ó, eu sou professor antigo, ele dá a mão, eu pego a palmatória. Né? Eu não, quem faz isso, sabe quem é? Célia em casa. Pegar a palmatória, né? Com Isaac, que é o filho, ó, um dá uma mão no outro para ele. Um em cada mão. Isso. Vamos lá, aqui, nossos amigos. Primeiro lugar aqui, vou bem rapidinho. A Neuza Argon, a Maria do Carmo Argon, é toda a família Argon aqui presente, né? Um abraço também, Maria de Fátima Argon, nossa querida historiadora, arquivista. A Regina Marques dos Reis Gonzalez, nossa querida poetisa, ela diz: parabéns à dupla, a live está nos tocando a Deus, como também a reflexão. Muito obrigado, Regina, dando a flor pra gente. Jaqueline Cleff, sempre presente, né? Que beleza, né? Muito obrigado. A Luzia Helena Ramos, né? Que também aí para quem te manda um grande abraço. A Cláudia de Melo Mateus, sua bênção do Gregório Paixão. Estamos com muitas saudades. É muito bom ouvir as leituras e principalmente as homilias. Que Deus continue iluminando vocês dois, por essas palavras tão belas e que me conforta a cada dia que passa e fortalece a fé. Muito obrigado, minha querida Cláudia, viu, pela sua palavra. A Clarice Cruz, a Rosilane, a Cláudia de Melo, a Solânia Fontes, né? O primeiro passo para evangelizar é acolhendo com amor, exatamente. Dona Gracinha Vicente, boa noite, Dom Gregório. Manda um abraço para minha mãe, que hoje completa 91 anos. Parabéns, Dona Cecília, 91 anos. Dona Cecília teve internada, teve Covid, não é? Saiu bem fraquinha, agora está ótima, 91 anos de idade. Pense numa mulher forte, uma mineira arretada, como as pessoas costumam dizer, não é? Arretada é mais para o Nordeste. Um grande abraço para a nossa querida e amada Dona Cecília, tão piedosa, tão amante também da Virgem Maria. O Luiz Moren, né? O Orestes de Pires, o Léo Pereira, a Virgínia Santana, Dom Gregório, até hoje eu não entendi porquê da circuncisão. Pode esclarecer? Olha, minha filha, vou dar uma coisinha bem rapidinha assim, né? A circuncisão era feita através é aquela pele que cobre, não é, a cabeça do pênis de um homem. Então, o que acontece? Eles puxavam essa pele do pintinho do menino, né? Depois de 8 dias de nascido, puxavam essa pele assim bastante, o máximo, e passavam, na verdade era uma faca, né? Passavam a faca e a glande do pênis ficava à vista. Aquilo ali era curado depois, né? E aqueles que tinham essa forma na hora que ficavam nus, por exemplo, eram chamados de judeus, tá certo? Então, isso aqui é circuncisão. Era o sinal dado ao povo de Deus. Se tiver qualquer dúvida, eu repito outra vez, não tem nem problema. Muito obrigado por você ter perguntado, porque muita gente também tem dúvida. Um abraço para a Hilda, sempre nossa primeira. Peço a bênção, que Deus abençoe, Hilda, você. Ao Léo Pereira Oliveira, não é? Minha gente, sabe onde eu tenho encontrado o povo da live? Na igreja a gente está hoje, né, com tudo aquele negócio de separação. Eu tenho encontrado o povo da live no cemitério, parece brincadeira, né? Eu sempre encontro alguém da live, Dom Gregório, sabe quem eu sou? Tal pessoa, né? Eu inclusive encontrei a irmã de Fátima Argon lá no cemitério. Olha, eu sou aquela que participa na live, mas o cemitério tem sido lugar de encontro comigo, de todo mundo, né? Graças a Deus que
que são os vivos, né? vivos. Ainda bem que são os vivos. Eu ia falar. Tá rindo de mim, tudo bem, né? O Léo Pereira Oliveira, boa noite, Dom Gregório, que bom ouvir suas palavras lindas. Deus, muito obrigado, meu irmão, né? Deus te abençoe. A Luiz Morém, né? O Klaus, meu Deus, Klaus é italiano, de origem alemã, meu professor de italiano, gente boa para chuchu. Quer aula de italiano? Eu passo depois o telefone de Klaus para você. Quer aula de alemão? Né? Klaus também ensina alemão, tá bom? O cara fala alemão, italiano, inglês, né? Em português também, naturalmente, né? Casado com nossa querida Jaque, pai do Luiz Matias, né? Lá de Salvador. Klaus, meu irmão, um abraço bem grande para você, né? Um abraço aí, todo mundo aí da amada Salvador. A Andresa Fernando, o Alan Esteves, a Rosemary Medeiros, Ponte aqui mandando também um abraço, a Nené Araújo, que Deus abençoe, a Luzia Pereira Silva, a nossa querida Luzia, minha querida, que Deus abençoe, viu? Só alegria aí, nossa mascote. A Márcia Neves, o Guilherme Caled, a Clarice Cruz, o Alan Esteves, a Luciana Naldinho, deve ser do Inaldinho. A Jana Barbosa, né, pedindo bênção, Deus abençoe, minha irmã. A Eliane Marques, já falei, que Deus abençoe, né? A Virgínia Santana, palavras sábias. Depois eu vou ler tudo o que vocês escreveram, né? Aqui é só uma palavrinha. A Neide Cristina, né? A nossa barbeira, não, como chama? A cabeleireira, perdão, né, Neide? Você é cabeleireira, desculpa aí, é a falta de cabelo que me faz ficar assim. A Elane Marques, da Chedier, que da família de Monsenhor Paulo Daer, a Rita Baltar, né, dizendo boa noite, Márcia Neves, aqui ó, o Klaus Stedler, né, Klaus Stedler, já falei, aula de italiano, aula de alemão, aula de inglês, pela internet, certo? R$30 por aula, ele faz um preço melhor aí, eu sei porque, né, com Klaus Stedler, tá certo? Original, e é um cara legal pra chuchu, vale a pena aprender italiano, para depois lá e cumprimentar o Papa Francisco, tá bom? A Clarice Cruz, Rogério só perdendo pontos, eita, tá perdendo todos os pontos aqui. A Virgínia Santana, a Maria Silva, hoje fez 0 ponto. Vixe Maria, a Maria Silva arrasou com você. Muito bem, Maria Silva, né? A Márcia Neves, a Margarete Freire, né? Paulo Sérgio Franco, meu querido irmão, boa noite. Dando feedback sobre o questionamento na última live, feito no horário para nós, Mafalda e eu, o horário das 21, muito bom. Ah, sim, o feedback do horário, né, que eu tinha perguntado se está legal. Paulo, meu irmão, um abração para você, né, e para toda a família. Na live anterior, várias pessoas deixaram mensagem também, dizendo que o horário é muito bom. Que bom, fico feliz, né? A Etelvina Lima, a Roselane Shirai, Rabelo, diga Shirai. Isso, não é Shirai, é Shirai, tá vendo? A Etelvina de Fátima. Tá mal, pois é, né? A Clarice Cruz, a Marta Honório, nossa querida irmã, a Margarete Freire, a Luciana, já falei, a Celina Maria, a Sueni de Paula, a Elisângela, a Orestes Pires, Rogério, na próxima arguição, leva a pesca. Acho que vocês chamam de cola. Bonito, né, Paulo? Muito bonito. Depois você vai se ver comigo e com uma falda. Que coisa mais feia. Eu vou mandar a Bento, seu filhinho, colar na escola. Quero ver se você vai gostar. Viu? Recebeu 0 também você hoje. Um abração, meu irmão. Ao Edson Luiz, Luciano, já falei. A gente manda aqui várias brincadeiras. A Eleonora Tourinho destravou, mas destravou mesmo. Fico feliz aqui. Muito obrigado. Quem tem mais? Marina Shirai, a outra samurai. A Letícia Alves. A Silmares Stuff, né? Se não me falha a memória, a Silmares é da paróquia do Alto da Serra. Que beleza. Marina Shirai aqui também. Toda a família Shirai aqui. A Osdelano Shirai, meu Deus, a família inteira, né? Ninguém assiste mais novela, só aqui na gente, né? Maria Regina, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui mais. O Miro Amorim, né? O Klaus Stedler. Depois eu passo o número do Klaus aí. Quem quiser, pergunte que eu vou mandar aí, viu? Vamos aprender italiano e alemão com o Klaus, porque é nota 10. A Sandra Balter, a Letícia Alves,
Alcideia Rames, fico muito feliz. A Sandra Balter, a Vilma Araújo e a Ellen Borges e outros. A risada de Rogério é muito boa, dá vontade de rir junto. Filha, ele depois fica chorando depois dos carões que eu dou depois aqui da live, tá certo? Minha gente, olha, uma graça muito grande, Deus abençoe, viu, estar aqui com vocês. Essa live vai continuar aí, a gente vai se encontrando, vamos mandando sempre os recadinhos, né, da live para vocês, e se Deus quiser, conforme as datas que nós damos, vamos nos encontrando e vamos voltar ali para rezar com o capítulo 2º da Epístola de São Paulo a Tito. Próxima live é terça-feira. E se Deus quiser, um abraço bem grande, Deus abençoe e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. A bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Gostei, me lembrou, hein? Papagaio.